Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Narrador de História. Hoje iremos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, o mundo mergulhou em um conflito de proporções épicas, a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que duraria 4 longos anos, ceifaria milhões de vidas e redefiniria a ordem global. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada através da história, explorando as causas, os principais eventos e as consequências desse conflito que marcou para sempre a humanidade. As raízes da Primeira Guerra Mundial podem ser traçadas para um emaranhado de fatores complexos, incluindo o nacionalismo crescente, o militarismo desenfreado e a competição imperialista entre as potências europeias. A formação de alianças militares, como a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, criou um clima de tensão e desconfiança que se intensificava a cada dia. Líderes ambiciosos, como o Kaiser Guilherme II da Alemanha e o Czar Nicolau II da Rússia, alimentavam rivalidades e buscavam expandir seus territórios e influência. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria em Sarajevo, em 1914, foi o estupim que detonou o barril de pólvora, levando à guerra total. A guerra se desenrolou em diversas frentes, desde as trincheiras sangrentas da França e da Bélgica até as vastas estepes da Rússia e as montanhas do Império Otomano. Milhões de soldados foram lançados à batalha, utilizando armas cada vez mais letais, como metralhadoras, gases venenosos e tanques de guerra. O conflito também foi palco de inovações tecnológicas que mudariam para sempre o campo de batalha, como o uso em larga escala de aviões, submarinos e tanques. A guerra aérea causou terror às populações civis, enquanto os submarinos alemães ameaçavam as rotas marítimas e os tanques introduziam uma nova dimensão à guerra terrestre. Os civis não foram poupados dos horrores da guerra. Cidades foram bombardeadas, milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas e a fome e as doenças se alastraram. A guerra também teve um impacto devastador na economia global, causando colapsos financeiros e instabilidade social. Em 1917, a entrada dos Estados Unidos na guerra inclinou a balança a favor dos aliados. Em 1918, com a Alemanha à beira da derrota, o armistício foi assinado, encerrando oficialmente as hostilidades. O custo humano da guerra foi imenso, cerca de 10 milhões de soldados mortos e 20 milhões de civis feridos ou mortos. A Europa estava em ruínas, e o mundo buscava reconstruir-se em meio a um cenário de profunda instabilidade política e social. O Tratado de Versalhes impôs duras sanções à Alemanha, considerada a principal responsável pela guerra. A criação da Liga das Nações visava evitar futuros conflitos, mas a organização se mostrou incapaz de impedir a ascensão de regimes totalitários na Europa, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. As consequências da Primeira Guerra Mundial se estenderam por décadas. A devastação econômica e social gerou a Grande Depressão dos anos 1930, que contribuiu para a ascensão de regimes totalitários e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria, que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, foi um período de intensa tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, marcado pela corrida armamentista nuclear e pela divisão do mundo em dois blocos ideológicos. Apesar dos horrores, a Primeira Guerra Mundial também deu origem a importantes movimentos sociais e políticos que buscavam construir um mundo mais pacífico e justo. A criação da Organização das Nações Unidas, ONU, após a Segunda Guerra Mundial visava evitar novos conflitos globais e promover a cooperação internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948, estabeleceu princípios universais para a proteção dos direitos humanos e da liberdade individual. Movimentos sociais por paz e justiça continuam a lutar por um mundo livre de guerras e desigualdades. A Primeira Guerra Mundial foi um capítulo trágico da história da humanidade, mas suas lições e consequências continuam a moldar o mundo em que vivemos hoje. É fundamental lembrarmos dos milhões de vidas perdidas e dos sofrimentos infligidos para que possamos trabalhar juntos por um futuro mais pacífico, justo e sustentável. A busca pela paz e pela compreensão entre os povos é um desafio constante, mas é um compromisso que devemos assumir para honrar a memória das vítimas e construir um mundo melhor para as próximas gerações. Agradecemos a todos que assistiram a este vídeo e que refletiram sobre a importância de aprendermos com os erros do passado para construir um futuro melhor. Esperamos que este material tenha contribuído para uma compreensão mais profunda da Primeira Guerra Mundial e de suas consequências.
Incentivamos você a se aprofundar no estudo da Primeira Guerra Mundial e a compartilhar seus conhecimentos com outras pessoas. Juntos, podemos construir um futuro de paz e compreensão.